Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro! Como estamos? Esse é o Poste Baixo NBA. Eu estou aqui com meu amigo Maurilo Andréas. Como estamos, Maurilão? Tudo beleza, muito feliz depois de uma senhora final ontem, né? Não tem como não estar bem. Pois é, essa é uma edição especial de título de NBA. Hoje a gente vai falar dessa série que agitou aí as últimas semanas, né, de Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Ontem, né, no dia 22 de junho, o Oklahoma City Thunder se sagrou campeão. A gente já vai falar tudo sobre essa série, mas não agora. Agora a gente tem uma historinha, não é isso, Maurilão? Temos historinha aí? É isso, cara. E essa historinha é o seguinte: quem quiser procurar no Google, F-O, 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 e Moses Malone, vai entender do que eu estou falando. Moses Malone era um pivôzão, jogou no Houston, jogou no Philadelphia, foi campeão com o Philadelphia em 83, e ele não falava, ele se embolava. E aí o pessoal perguntou para ele, na época eram 3 partidas, né, 3 melhores de 4 nos playoffs, perguntaram para ele quais que eram as previsões dele. E ele virou para o repórter e falou, fô. E aí virou o fô. E o fô é quando o cara previa que vai ganhar de 4, ou seja, 4-0, 4-0, 4-0. E nesse ano ele errou por um jogo, porque os Sixers ganharam a primeira série de 4-0, perderam uma partida para o Milwaukee Bucks na final do leste e ganharam dos Lakers na final por 4-0. Quer dizer, é o que eu desejo para o seu time sempre, e é lógico, se você tivesse um pivô como o Moses Malone, ficaria mais fácil. Mas acho que já tem tempo, ou melhor, acho que nunca alguém conseguiu o né? Fica só aí a mensagem do grande Moses Malone. É isso aí. A gente ficou torcendo para ter o máximo de jogos, né, nessa final já, que chegou até o jogo 7, né? Desde 2016 que isso não acontecia, na clássica final do Cleveland com o Golden State, né, do block by James e tudo mais. Então, foi muito massa, né, esse estilo de basquete que o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers estão jogando. Trouxeram para a gente, assim, muitas possibilidades na série até chegar no jogo 7, né? E no início do jogo 7, o jogo começou bem intenso, né? O Tyrese Haliburton meteu 3 bolas de 3. O jogo estava bem aberto, estava dando uma impressão que ia ser uma final histórica, e foi. Mas, porém, aconteceu uma coisa triste, que foi a lesão grave do Tyrese Haliburton, né? Muita gente já agora depois estão discutindo se foi o fato dele ter jogado machucado que causou essa lesão. Então, Lembra o diminuiu um Duran, pouco, né? Diminuiu um pouco o equilíbrio. Opa, como é que é, Marlon? lembra, não, desculpa, porque lembra o Duran, que foi aquilo, tinha uma contusão na panturrilha, aí volta um pouco apressado, porque estava nos playoffs, se fosse durante a temporada, talvez fosse tirar 3 semanas, volta um pouco mais cedo e tem o Aquiles, naquelas finais com o Golden State que o Durant ficou de fora, nessas finais que você mencionou, 9 anos atrás. Agora, os médicos dizem que não tem ligação de uma coisa com outra, mas é muita coincidência, né? E é impressionante, né? Hoje, como a gente tem esse excesso de câmeras e tal, deu para ver exatamente o músculo dele ali. Que É. imagem assustadora, né? Que coisa impressionante. Bom, e de todo jeito, o Pacers continuou lutando, né, Maurilão? Apesar dessa lesão do principal jogador, o Pacers continuou lutando. Até o início do terceiro quarto ali, estava pau a pau, conseguiu ir para o intervalo praticamente empatado ali. Mas aí o Oklahoma ativou o modo defesa insana, começou a fazer o Pacers cometer todos os turnovers, mesmo com noites inspiradas, né? Gente inspirada do lado do Pacers, né? Como o TJ McConnell, que começou a jogar bem, começou a meter muita bola. O próprio Pascal Siakam, né? Que jogou ali. E até
houve uma crítica ao Rick Carlisle por ter deixado pouco o Siakam, né? Que nesse terceiro quarto mesmo, uma parte dessa arrancada do Oklahoma foi no momento que o Pascal estava no banco. Bom, você acha, acho que a gente pode falar em dois cenários aqui. O Pacers, na sua visão, teria chance de vencer se o Tyrese não tivesse machucado? Cara, não tem dúvida. Chance de vencer ele teria se o Tyrese não tivesse machucado, e teve até com o Tyrese machucado, porque a gente tem que lembrar que no segundo quarto o Indiana terminou um ponto na frente sem Tyrese. O que acontece? A saída do Tyrese, independente do talento dele, de tudo, ela bagunça a rotação. Porque já teve jogos que o Tyrese jogou mal e que o Indiana conseguiu vencer. Mas ela bagunça a rotação. O Siakam não pode descansar o normal que ele descansa. O TJ McConnell não pode entrar só para fazer. Ele tem que virar e resolver mais coisas. O Nembhard, quer dizer, você muda a rotação do time inteiro. Então, assim, não dá para falar que não teve impacto. É claro que teve impacto e é lógico que o Indiana já mostrou nessa série que teria chance de ganhar. Dá para dizer que o Indiana só não ganhou porque o Tyrese Haliburton machucou? Não, não dá. Não dá. Não dá para fazer essa inferência direta. Entendeu? Assim, é lógico que faz a diferença, é lógico que impacta o jogo. Não tem. Ele foi um dos 3 número 0 do leste que teve essa contusão esse ano, né? Ele, Jason Tatum e Damian Lillard tiveram a mesma contusão, os 3 com o número 0 e os 3 no leste, mas teria chance, teria mais chances, mas não dá para garantir, dizer que foi isso que deu a vitória para o Oklahoma, né? A gente sabe que a defesa Eu do acho que Oklahoma não é a mesma lesão, não, viu, Marelão? Eu acho que é a mesma lesão, a do Aquiles. Tatum não é ACL lá? Não, Aquiles foi igualzinho. Na hora que aconteceu a cena do Tyrese Haliburton, foi, putz, é igual a do Tatum. Ele vai com a perna para trás, estira e cai no chão. Eu falei para Fernanda, na hora que mostrou o replay, eu falei, cara, igual. É a mesma lesão. Então... Foram os 3 com a mesma lesão, os 3 número 0 e os 3 do leste. Então, assim, é lógico que impacta, né? É lógico que impacta. Um cara desses faz diferença, mas assim, a gente já viu também que num jogo em que o Ludort volta a ser Ludort, porque no jogo 6 o Ludort não foi inexpressivo, e ontem não, ontem o Ludort jogou a defesa que ele sabe jogar e marcou como ele sabe marcar. Então, assim, cara, a tristeza que me dá é o seguinte: a gente vai falar mais, as pessoas vão falar mais sobre a lesão do Haliburton do que sobre o time fantástico que o Oklahoma é. Entendeu? E isso é que me dá uma tristeza. Agora, que faz diferença, faz, não dá para negar. Teve um outro elemento aí, né, que durante a série ficou claro que quando o Oklahoma tentou dobrar no Shai, né, no jogo 3, se não me engano, eles fizeram uma dobra forte no Shai, o Shai teve um rendimento bem abaixo do que o normal, e no jogo 6 isso também deu um pouco certo pro lado do Pacers, né, e no jogo 7 o Shai estava numa espécie de jogo mais coletivo, tocando mais a bola, infiltrando um pouco menos, e aí pôde aparecer no ataque, né, o J-Dub, que realmente vestiu a carapuça do Robin ali e foi enfrentar os vilões, jogou muito, tem jogado bem no ataque e, como todo o time do Oklahoma, muito bem na defesa, né? A defesa deles realmente, né, o Caruso ali em alguns momentos pegando firme, né? O Chet Holmgren, por exemplo, teve pouquíssima possibilidade no ataque, foi muito. Desculpa, o Chet Holmgren não, o Pascal Siakam e o Miles Turner, né? O pivô do Indiana. Mas o Teve Turner muito. mal na série, né, cara? Infelizmente, mal na série, mas o Turner. O Miles Turner não veio bem, né? Não conseguiu fazer as bolas de 3 que ele vinha fazendo durante o resto dos playoffs. E o Pascal teve essa coisa de ficar poucos minutos, né? No período ele estava até bem, ele estava sendo o ponto focal do ataque do Indiana ali. E aí, com a entrada do TJ McConnell, com aquela energia, teve um momento ali, igual você falou, parecia que o Pacers ia chegar mesmo, né? Ia conseguir vencer mesmo sem o Tyrese, né? Agora, derrota do Pacers
ficou um pouco amarga por causa dessa lesão, Ficou. mas eu acho que cai muito em pé, né? Assim, eu acho que o Pacers trouxe, até acho que foi o Zach Lowe que falou com um GM de alguma franquia aí, falou: o que vocês acham que o Pacers trouxe para as outras franquias de mercados menores e tal? E aí ele respondeu: trouxe esperança, que parece que realmente com um time que trabalha muito, que corre bem, né, que tem jogadores jovens ali e que faz também uma defesa de pressão, que consegue, né, igual, por exemplo, conseguiu marcar o Shai a quadra toda em vários momentos, ou dobrando em meia quadra, né, impedindo ele de fazer pick and roll. Então, realmente, o Pacers provavelmente na próxima temporada não terá o Tyrese Haliburton, né? Vai ser um outro Pacers. Na quarta-feira a gente tem o draft já, então tá muito próximo. Então vamos ter um novo cenário aí na liga, né? Junto do draft podem acontecer trocas. O próprio Miles Turner, né, que você citou, tem mais um ano de contrato. Então ele é uma dos assets que os Possibilidades, Pacers né? podem querer usar, porque é improvável que ele renove, já está lá há muito tempo, já teve diversas novelas sobre ele sair, sobre ele ser trocado. Inclusive, quando chegou o Pascal Siakam, isso foi muito falado também. Enfim, o que você acha que o Pacers, especificamente, mandou de mensagem para o resto da NBA? Essa chegada do Pacers na final mandou de mensagem para os outros times da liga, cara? Cara, não só os Pacers e o Oklahoma. Porque a gente tem que lembrar que quando o Oklahoma trocou pelo Shea, o Shea não era All-Star. O Shea estava longe de ser quem ele é hoje. Ele se tornou isso no Oklahoma. Então, eu acho que o Indiana e o Oklahoma são uma lição de que você não precisa estar no mercado grande, você não precisa entregar seu futuro para contratar uma super estrela, e você pode sim ter um time que funcione enquanto time. O Oklahoma deu sorte que o Shea. Sorte não, mas assim, o Shea virou um cara que não foi o cara que o Oklahoma contratou. Tipo assim, eles contrataram um cara nota 8 e estão levando um cara nota 10. Quem vendeu não sabia que estava vendendo ouro e nem eles sabiam que estava comprando ouro. Mas o resto do time é todo baseado em draft, em troca inteligente. Igual o Indiana. J-Dub foi draft. Se você for olhar no Indiana, Pascal Siakam é uma troca por um cara que falaram na época, eles deram muito para levar o Siakam. Mas é um cara Tem, de tem uma conjunto. diferença que o Indiana não drafta, né? Quase. O É isso. OKC já é mais do draft rígido Mas ali, é, draftando mas bem. O essa é a Indiana esperança do são mercado. trocas brilhantes, né? Exato. Mas essa é a esperança para o mercado pequeno. Você tem dois caminhos. Se você drafte bem e acumule assets, você vai conseguir fazer o trabalho do Oklahoma. Se você não tem draft, faça trocas inteligentes pensando no seu time, menos em estrela, em um cara que sacrifique seu futuro, e monta o time. Então, assim, eu acho que a gente tem duas lições aí sobre como montar times. E para mim, os dois, de novo, time é de 11 jogadores, é de 12 jogadores, é de 10 jogadores. Não adianta ter três superestrelas. A gente viu isso claramente. E tem uma coisa que eu ouvi hoje, que é o seguinte. Ano passado, a história foi o Celtics. No ano anterior, a história foi o Jokic. Daqui a 5 anos, você nem vai lembrar que o Jokic jogou contra o Miami. Você lembra que o título foi Jokic. Você pode lembrar que o Celtics jogou contra o Luka, porque foi o último ano dele no Mavericks, mas a história foi o rolo compressor do Celtics. Essa final você sempre vai lembrar. O Oklahoma ganhou de um time do Indiana que encantou a galera. Então, assim, o Indiana é uma senhora lição. Dá para fazer. Se você não quiser jogar para o imediatismo, para super contratação que sacrifica o seu banco, que te faz ter 4 jogadores em vez de ter 11, dá para chegar na semifinal, dá para chegar na final. As pessoas às vezes achavam que fazer isso era se contentar com a mediocridade. Se eu não tiver uma estrela, uma super estrela, eu vou ser medíocre. Então, aí mostrando que não é assim, cara, que dá para fazer de outros jeitos. É verdade, né? Os dois mercados menores ali chegaram na final e com né, o Caruso mesmo, né? Falando agora do OKC. Foi uma contratação que a gente pode dizer que fez toda a diferença para o Oklahoma, né? E aí você Hartenstein, tem,
E às vezes é isso, às vezes é abrir mão ali, né? No caso do Hartenstein até foi free agent, né? Mas no caso do Caruso, você tinha ali um jovem talento, o Josh Giddey, eu acho ele um excelente jogador, É. vinha jogando bem durante uns anos, depois no ano que ele foi sair já não estava sendo tão aproveitado, e aí o Sam Presti já percebeu que poderia conseguir alguma coisa boa nele ali, foi realmente uma troca muito boa para o Oklahoma, principalmente, Muito. e o Caruso, a gente pode dizer que ele foi essencial em diversos momentos, especialmente na série contra o Denver, né, que foi a outra série que o Oklahoma Marcou o foi Jokic. levado até o jogo 7, e o Denver conseguiu isso, né, porque é um time bom, porque tem um Jokic, e o Oklahoma, ao mesmo tempo, conseguiu anular as qualidades do Denver, principalmente do Nikola Jokic, com um Alex Caruso insano, cortando passes e colado no Nikola Jokic lá, né? Então, é isso que você falou. Às vezes uma troca inteligente e que às vezes é abrir mão de alguma coisa, né? Não ficar tão apegado, realmente. Da mesma forma, né? O Oklahoma, na verdade, tudo começou com a troca do Paul George lá, né? É, Na verdade, vai até antes, que tem desde a troca do Harden, que aí teve uma escolha, e aí eles foram, e aí dentro dessa escolha, enfim, não vou me quer um outro arriscar. exemplo disso? Um outro Hum, exemplo disso, o Celtics. Por causa de uma troca do Paul Pierce e do Kevin Garnett, depois do título, eles conseguem os drafts, eles draftam Jaylen Brown, eles draftam Jason Tatum. Aí você faz uma troca que tira o Marcus Smart, mas aí você faz uma troca pelo Derek White, que acharam que tinha pago. Então, assim, o que Boston é um mercado um pouco maior, mas Boston não é também Nova York, não é Los Angeles, não, sabe assim? Não é o próprio Miami, que os jogadores querem muito ir para Miami por causa da praia, por causa ele não é um mercado tão atrativo para os jogadores. Mas você vê que dá com trocas inteligentes, que é o que você falou, e com drafts bem feitos. Eu vou esperar esse ano para ter um draft bom ano que vem. Agora, não adianta não saber draftar, né? A esse é gente o tá aí o ponto. Charlotte Hornets. Tá aí o Esse é o Charlotte ponto. Hornets que não diz isso. É verdade. E no caso do Oklahoma, né, foram 2 anos apenas de time ruim, assim, de time no tanking ali, para pegar escolhas melhores. E em um draft, com a escolha 2 eles pegaram o Chet Holmgren, e com a escolha 12 pegaram o J-Dub, né? Então já dá para ver o nível ali. E aí entra naquilo, né, que eu até comentei em outro pod, que o próprio Léo Costa, técnico do Minas, né, falou que por dentro dele, né, a ideia dele é escolher pelo comportamento, pelo nível de comprometimento e tal. E, aparentemente, o Oklahoma também segue essa lógica, né? Também. De draftar, de procurar saber dos técnicos, tanto no high school quanto no college, da qualidade mental, do nível de comprometimento. E aí você traz um Alex Caruso, que é um baita exemplo, né? E aí o seu veterano é um Caruso e um Hartenstein, né? Então são dois jogadores que sempre se entregaram muito. Então, mas é isso. Feito um bom draft, com boa pesquisa, não sai Exato. draftando qualquer E Zé uma coisa que Ruela você aí. falou, cara, você falou a questão mental, o Indiana, cara, é um time, o Indiana é o Jason, cara, é o Mark Myers. Você acha que os caras morreram, os caras, tá de novo na sua frente, cara, e pronto para atacar. Então, assim, não se rendem, os caras não desistem, e isso é que negócio. Isso é seleção de jogador. Quando você contrata o Siakam, e você podia falar, poxa, pelos que eles deram, poderiam ter trazido alguém mais talentoso. Tá, mas a diferença de talento, a diferença de atitude, sabe, iria valer a pena? Então, assim, pô, eu não estou aqui para criticar o Domantas Sabonis. Jogadorzaço, jogadorzaço. Mas olha Sabonis e Haliburton em termos de entrega. A diferença é muito grande. Ah, que o Sabonis é soft. Não, não é soft, não é isso. Mas o Haliburton é um cara que está o tempo inteiro atacando e pegando em cima e correndo, entendeu? Assim, e esse time é todo assim, o Nismith, que era banco no Boston, entendeu? Cara, se alguém me virasse e falasse que o segundo jogador do Indiana, ou o terceiro, seria o Nembhard, eu ia falar assim, cara, esse cara foi um dos 5 melhores jogadores de uma final de NBA, eu ia falar, nunca. Então, assim,
é mérito demais para o Indiana. E é isso, cara. Daqui a alguns anos, quando a gente for falar dessa final, a gente vai lembrar do Oklahoma, mas a gente não vai esquecer do Indiana. A gente não vai esquecer do Indiana, principalmente por causa de diversos jogos de buzzer beater, de jogos decididos no finalzinho, de arrancadas, como no primeiro jogo, né? No primeiro jogo dessa série contra o Oklahoma. Eles fizeram 12 pontos em pouquíssimos minutos lá, uma arrancada incrível, coroado com uma bola no finalzinho mesmo de 3. Espírita. Exatamente, a bola completamente surreal. Então, que, né, aqui no Poste Baixo a gente vai estar no futuro, quem sabe, ouvindo isso daqui e lembrando quanto esse Indiana Pacers nos divertiu, né, nos emocionou no sentido do esporte ali. Isso que você falou, né, o Nembhard, um cara essencial, e aí, assim, você vê que ele é um 3&D mesmo, e que primeiro é a defesa, né, você não espera dele 20 pontos, que acaba entregando quase isso em quase todo jogo, mas na defesa ele é totalmente disruptivo, totalmente, né, essa coisa que tem um momento agora de ajuda a fechar o garrafão e sai para marcar o perímetro, né, a NBA está cada vez mais indo para esse lado, né, de ter que ter esses defensores que conseguem ser uma parede sólida no garrafão e ainda ágil o suficiente para chegar até o perímetro para impedir a bola de 3. Então, não é fácil, né? Para quem falava que agora a NBA, a defesa é soft, não sei o quê, agora as coisas mudaram um pouco, né? Aparentemente teve uma orientação do comissário para na temporada, se não me engano, antes da temporada já do Celtics, mas mais fortemente da passada para essa, de marcações de falta, né? De permissividade. Tanto é que nos playoffs isso ficou muito claro, né? A gente chegou a comentar aqui, foi até capa de um dos nossos podcasts, se a arbitragem estava influenciando ou não. Então, realmente, assim, a gente tem muito que lembrar dessa temporada e o Indiana Pacers realmente vai ficar marcado, né? Tudo que eles fizeram, as jogadas de último segundo aí, né? Eu acho que achei bonito isso que eu falei que o GM falou, que o Pacers dá esperança, porque realmente, né? No caso do Oklahoma, você tem, igual você falou, eles pegaram o Shai e falaram, me dá esse jovem aí, de repente veio um cara muito bom. Agora, o Pacers não, o Pacers foi construindo peça por peça, não, a gente precisa agora de um criador que chute, agora a gente precisa de um pivô mais móvel, e aí montou esse timaço, né, com role players ali que acabaram se mostrando muito acima. Então eu espero que esse time do Pacers, mesmo sem o Haliburton, consiga se mexer aí de alguma forma para ter uma temporada massa ano que vem, porque essa galera merece demais, merece muito. E o leste vai ficar complicado, né? Acho que a gente pode começar a falar de trocas, né? Eu acho que devia ser proibido ter troca durante a final da NBA. Final, porra. Porque quebra o clima e totalmente. Mas aproveitando que a gente está falando de leste, vamos falar um pouquinho da outra troca antes, que foi a do Desmond Bane, né? Que foi para o Orlando Magic. O Orlando Magic acho que se torna um time perigoso aí, né? No leste, vem como um dos favoritos aí, talvez até, né, avaliando na frente de um Pacers e de um Celtics, porque tem os seus... Por causa das contusões. Das contusões, né? Claro que uma coisa é no papel, outra coisa vai ter ali o jogo. E o Memphis Grizzlies abrindo mão, com muita gente falando que talvez seja um tanking disfarçado ali. O que você achou dessa troca, Maurilão? Cara, eu acho que o Orlando, com a volta do Jalen Suggs, que ficou fora praticamente o ano inteiro, e com o Desmond Bane, que não é um cara fraquinho na defesa, ele mantém a essência de um time defensivo, mas ele ganha em poder de ataque. Então, para mim, a troca para o Orlando, no papel, excelente. Eu não acho que o Memphis esteja tancando, mas eu acho que o Memphis já entendeu que o teto deles estava muito claro. E que você precisa mudar o time, porque tem times que você vê e fala, pô, mas nosso time fica em segundo, mas nosso time quase chega, mas nosso time quase chega. Com esse time, não vai ser sempre quase. E eu não vejo realmente nesse time do Grizzlies
do jeito que ele estava construído, uma capacidade de ganhar o título. Tanto que quando eles ficaram em segundo e pegaram o Lakers em sétimo, as bolsas e todo mundo falava que os Lakers eram favoritos. Porque sabiam que uma coisa é temporada e a outra coisa é playoff. Então, dito isso, eu acho que os Memphis vão fazer pelo menos mais um ano de tentativa de ajustar esse elenco para ver se aumenta esse teto e para entender se tem uma temporada de Ja Morant, né, cara? Qual foi a última temporada de Ja Morant com mais de 50 jogos? Ou é problema de punição, ou é problema de saúde. E se for isso, se forem 50 jogos de Ja Morant, o teto é esse, cara. O cara vende camisa, o cara é craque, o cara é genial, é um dos caras mais bacanas de ver jogar. Mas nem todo cara que é bacana de ver jogar é um cara que vai te levar para um título. Entendeu? Então, assim, não estou aqui dizendo que o Ja Morant nunca vai ganhar um título. Mas o que eu estou dizendo é que precisa entender que Ja Morant eles têm para ver que time que monta em torno dele. Entendeu? Porque, assim, com o Desmond Bane já ficou claro que não iria passar muito daquilo ali. Então, achei a troca muito boa para o Orlando e vamos entender ao longo do ano qual foi o objetivo dela para o Memphis, né? Teve um momento ali que, acho que durante a punição do Ja Morant, que o Memphis foi bem, né, com o Desmond Bane, cara. Então, assim, é um tipo de criação que estava combinando mais com os outros jogadores ali, com o JJJ, né, com o pessoal ali. E aí a gente se pergunta mesmo, né, será que o Ja Morant é esse franchise player mesmo? Será que ele é o cara para levar? Ou se chegar na conclusão que o que precisa então, já que ele não vai te entregar mais de 50 jogos, quem é a pessoa para Quem que substituir compõe? ele, né? O que É, fazer? De certa forma, o Pacers se viu de exemplo, né, do Tyrese Haliburton, que também sofreu com algumas lesões, né? Não é igual à ausência, inclusive o comprometimento do Tyrese é outra coisa, não outro. estamos comparando aqui, mas acabou que foi encontrando ali na armação do Nembhard, no TJ McConnell, agentes do banco ali que talvez não vão te dar exatamente a mesma coisa, mas que não vão deixar o time cair, que vão oferecer ali novas estratégias, né? Eu acho que o Memphis Grizzlies vai precisar olhar um pouco para esse lado, se quiser continuar sonhar em brigar por playoffs ali com o Ja Morant, né? Se realmente não for É. entrar num tanking, né? Bom, e aí, mas na verdade, durante as finais mesmo, a gente teve uma troca mais bombástica, né? O senhor de 37 anos, Kevin Durant, sendo trocado para o Houston Rockets. Essa troca foi bem interessante também, né? O Phoenix Suns pegou o Dillon Brooks, algumas escolhas de segunda rodada, enfim, o Suns estava num Jalen Green, problema. É, o Jalen Green, né, que era um prospecto interessante do Rockets, muito criticado pela torcida às vezes, mas esse ano mesmo, com o time mais organizado, ele teve bons momentos ali, né? Então resta saber que Jalen Green é esse, né? Que talvez também se sentindo desrespeitado, que é um termo que os jogadores da NBA às vezes usam. Às vezes no Suns ele pode ter mais oportunidade ali, né? De criar. Tem o Devin Booker, então a gente não sabe que encaixe do Jalen Green vai ser esse, mas Dillon Brooks, né? Vão estruturar a defesa, é um cara que chuta de 3. O Suns deu um passinho para trás na doideira do Big Tree dele lá, né? O que você achou pro lado do Suns, desfazer do Kevin Durant e pegar cara, de... oh, desculpa, ele, desculpa. lembrando que ele tinha mais um ano de contrato só também, né? Terminaria na próxima temporada, no final da próxima temporada. O que você acha? Foi abaixo? Você achou satisfatório? Ou era o que tinha mesmo? É isso que eu acho. Eu acho que na NBA de hoje é muito difícil você falar foi abaixo. Quem ia oferecer mais? Que outro time que tem cap, que tem draft pick, que tem jogador que vai bater no salário e que vai te ajudar? Quem que vai oferecer mais? Então, assim, não é simplesmente conseguir pouco por esse cara. Eu consegui o que tinha. Você acha que ele, né? Quer dizer, tirando o nosso querido Nico Harrison, esses caras conversam com vários times para ver melhor aposta. O Nico Harrison é que só conversa com o Pelinka e faz o que pronto.
Mas é claro que eles conversaram com outros times, e outra, a gente tem que lembrar que o próprio Durant disse que gostaria de ir para Houston, San Antonio ou Miami. Então, assim, adianta conversar com o Golden State? Não adianta. Ano passado ele falou, não vou. Então, assim, tem umas limitações. Agora, o que, que eu acho? Para mim ficou claro. O Suns está começando um processo de reconstrução baseado em Devin Booker. É isso. Tentaram pegar um atalho, depois daquela vez que eles foram para finais com o Warriors, eles acharam que estavam muito perto do título e trouxeram o Durant para falar assim, agora vai. Foi um movimento que teve algum resultado positivo, porque eles foram bem na temporada, nos playoffs nem tanto. Aí trouxe o Bill, que foi um desastre, e agora acho que eles entenderam que é o seguinte, cara, precisamos construir no Devin Booker. Temos o número 10 do draft agora. Quem que a gente pega o número 10 para fazer base com ele? Temos um Dillon Brooks, que é um cara de defesa, que vai dar liberdade para o Devin Booker. Então, hoje o nosso jogador é o Devin Booker. Ele vai se desenvolver, ele é novo. A estratégia foi essa. Se ela é correta, eu não sei, mas eu entendo o que os caras pensaram. E o Houston, o raciocínio foi o contrário. Foi, poxa, nós tivemos uma temporada sensacional, ficamos em segundo, estamos perto do título, mas na hora decisiva a gente não tem aquele scorer, não tem aquele cara para marcar. Pô, traz o Kevin Durant. Você está trazendo um senhor scorer. Então, assim, de novo, o raciocínio foi certo. Acho que foi a troca possível. Não foi excelente, mas eu acho que foi a troca possível. Esses números, essas 5 drafts de segunda rodada, que a gente não dá muito valor por elas, elas ajudam muito em novas trocas. Não é que eles vão draftar um cara que vai ser titular, mas ela ajuda para trazer outros jogadores, para baixar a folha salarial, o cap, a folha salarial. Então, assim, eu vi sentido na troca. Acho que o Oeste esse ano, como foi o ano atual, vai ser pegado. Agora, o que a gente tem que lembrar? A média de idade do Oklahoma City Thunder é média de time universitário. Esses caras não estão no ápice da carreira deles. Tirando um Shea, J-Dub não está no ápice da carreira, Chet não está no ápice da carreira, Jalen Williams não está no ápice da carreira, quer dizer, Cason Wallace não está no ápice da carreira, esses caras tendem a crescer. Então, esse movimento de Houston de trazer um cara mais velho, embora seja inteligente porque atende a uma necessidade, ele encurta a janela do Houston. É mais um ano aí para tentar esse título. E a gente sabe que o Kevin Durant, para mudar de time, não troca de roupa, né, velho? Eu acho que é o 5º time da carreira do Durant, se não me engano. Não, é um movimento com certeza que visa o imediatismo, né, no Houston Rockets, e ao mesmo tempo acho que passa uma impressão de que não desfez, né, apesar da saída do Dillon Brooks, não desfez da sua estrutura ali, né, do Fred VanVleet, do Jabari, né, que também, assim, acho que foi uma boa jogada aí do GM do Houston, de não desfazer ali, né? Conseguiu colocar o Jalen Green, que de certa forma era um problema, assim, era visto como alguém que não deu tão certo e que ficou um pouco encalhado no time ali, né? E acho que até para ele pode ser bom mesmo, né? Sair, ter uma oportunidade mais de jogar mais mesmo, né? Então, acho que o Houston vem fortíssimo, né? Tem o Ime Udoka, que é um baita técnico, e já tem uma estrutura, né, com o Şengün lá, principalmente, que não foi tão bem nos playoffs, né, a gente criticou ele aqui, inclusive, mas que durante a temporada regular é ali o seu Jokic da Shopee ali, né, consegue jogar ali mais ou menos. Então, assim, o Houston vem forte, né, se já conseguiu um segundo lugar, claro, todos os times estão se mexendo aí, alguns para pior, igual o caso do Memphis Grizzlies, mas o Houston realmente vem com uma das potências desse oeste muito duro aí, né? E vai ficando... E eu quero ver San Antonio, cara. Pois vai ficando... o ano inteiro. Vai ficando embolado aí para um Lakers da vida, para o próprio Dallas Mavericks, né? Porque os outros times aí, que todos tiveram runs melhores aí durante a temporada regular, nos playoffs, alguns acima, alguns abaixo, porém,
agora, assim, fica difícil, porque o Lakers não tem muito onde se mexer, né? O próprio Dallas Mavericks também já meio que fez, vai depender da volta do Kyrie Irving, enquanto esses outros times aí, né, Oklahoma, o próprio Denver, né, que endureceu muito contra o Oklahoma ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai manter o Jamal Murray ali do jeito que é, então assim, o Oeste tá muito em aberto, né, Morlão? Fora o Timberwolves, né, cara? O Timberwolves acabou de chegar na final pelo segundo ano seguido na final do Oeste. Então, assim, não é um time que dá para você desconsiderar. O San Totalmente. Antonio, né? O San Antonio vai ter aí um time com um draft bom agora esse ano. O Embiid jogando o ano inteiro, entendeu? Assim, é um time. Então, assim, quem que me preocupa no Oeste? O time de meio, que não vai fazer nada. Sacramento Kings. Ele não é ruim o suficiente para ter um bom draft ano que vem, mas não tem futuro nos playoffs, entendeu? Então, assim, vai ter que tancar. Vai tentar ganhar com essa barreira? Sei lá. Acho que os times que mais me preocupam são esses, entendeu? Assim, não é o seu próprio, para falar do leste um pouco agora, o seu próprio Chicago. Ele não é ruim para tancar. Ele não é pior que o Charlotte, não é pior do que entendeu? Mas ele vai passar chegar no segundo round? Não vai. E o que pode fazer? Então, o que eu digo é o seguinte: é, é, eu acho que esses times que estão na meiuca são os times, para mim, que tinham que fazer troca. E aí sim começar do zero. Então, por exemplo, o Celtics, que vai ter que trocar alguém. Cara, tem que procurar o Sacramento, tem que procurar o Chicago, tem que procurar esses caras para fazer troca, entendeu? O próprio Lakers, se uma troca Celtics e Lakers seria interessante, porque o Lakers precisa de mais um para juntar com o LeBron e com o Luka, e o Celtics pode pegar alguém aí para a base dele, e com o Anthony Davis ainda, né? Então, quer dizer, se vai um jogador de base aí bom, um jogador mais forte, então assim, eu acho que a gente ainda vai ter algumas trocas. Eu acho que a tendência do Oeste é ficar ainda mais forte e o Leste vai ter que se reestruturar. Você tem 2 ou 3 times aí, que são Milwaukee, Indiana e Celtics, que vão ter que passar por alguma mudança. E eu acho que o Philadelphia, depois do ano do inferno que eles tiveram, tudo que podia dar errado deu, tem um draft bom e pode vir também um time melhor. Então, nivelado por baixo, o leste pode ter uma briga boa aí fora de Cavs. Entendeu? O Cavs é o time que eu vejo, Cavs e Orlando, talvez. São os times que eu vejo que estão mais tranquilos para esse ano do leste. O de resto, bicho, a gente ainda vem mais trocas por aí e a tendência do oeste é que o bicho pegue mais ainda. No caso do Cavs, né, essa temporada inesquecível aí na temporada regular, muito dominante e tudo, mas chegou nos playoffs muito machucado, né, muitos jogadores machucados e faltou ali aquela mão decisiva ao lado do Donovan Mitchell ali para poder levar o Cavs em jogos que tá difícil, né, jogos difíceis ali. Então, Seria o Evan Mobley, né? Seria o Evan Mobley, mas pois que é. também é um cara que eu acho uma sacanagem fazer isso, porque eu acho o Evan Mobley um jogadorzaço. Mas é um cara que todo ano você acha que vai. É, é a eterna Agora vai. promessa. No futebol brasileiro, a gente conhece, todo mundo que torce para algum time no futebol brasileiro conhece 3 jogadores que você fala, não, esse joga demais. Aí passou a vida do cara, joga demais, mas acabou, nunca jogou demais. E eu acho que assim, ao lado do Knicks, né, que nem técnico tem ainda, o Cavs deve estar se perguntando o que fazer, né? Porque a força ali era a esperança, além do Donovan Mitchell, no Mobley e no Darius Garland. Darius Garland se machucou e, sinceramente, não mostrou o nível que se esperava dele em momentos que o Donovan Mitchell, né, que o time precisou dele ali. O Donovan Mitchell talvez não estivesse entregando tanto. Então, assim, tem algumas perguntas. E aí, ao mesmo tempo, assim, você vai destruir um time que também teve quase, né, teve, acho que 70 vitórias, enfim, ou quase, né, sei lá. Enfim, então, assim, o que fazer, né? O que fazer? O Cavs está um lugar mais parecido do Celtics, eu acho, assim, que chegou
com a diferença que o Celtics foi campeão, o trabalho já deu o resultado que se espera, né? Mas no caso do Cavs, é isso, você desmonta e vai tentando estruturar de novo, ou o quê? Aí você abre mão de um cara, de um Evan Mobley para um Lakers É da isso que eu vida, acho. é Eu complicado. daria mais um ano. Eu, se eu sou o Cavs, eu daria mais um ano. Pô, vamos repetir. Ano passado faltou pouco, teve contusão. Cara, vamos repetir. O leste vai estar sem Tyrese Haliburton, sem Jason Tatum. Vamos repetir, entendeu? Vamos para lá. Eu, se eu sou o Cavs, eu vejo esse ano como uma oportunidade de tentar de novo e tentar chegar com mais saúde nos playoffs. Agora, o New York, os caras me ligaram, inclusive, também perguntando para a Fernanda se eu poderia ser o técnico deles, porque o que eles estão fazendo é isso, eles ligam para todo mundo e perguntam para o time se pode conversar com o cara. A Fernanda não deixou eles conversarem comigo, então eu não serei o técnico de Nova York nessa temporada. Mas, assim, é um negócio meio ridículo, né, cara? Se ligar para 5 times diferentes, bicho, tentando conversar com o técnico. Então, assim, que eles ponham a cabeça no lugar. O time é bom, o time já mostrou que entrega. Porra, demitiram o Thibodeau porque acharam que era o teto, beleza, direito seu, bora, mas respira, bicho. Tem uma temporada aí para contratar esse técnico. Você não é um time que vai se conhecer ainda. Dá para você trazer um cara e ir crescendo ao longo da temporada, sabe? Então, para mim, o Cleveland mexe nas frestas, nas bordas, assim. Se eu sou Cleveland, né? E se eu sou New York, eu penso bem nesse meu técnico aí, coloco alguém para poder trabalhar esse time focado em playoff. Porque no leste, cara, você só não vai para o playoff esse ano se você tiver um ano do inferno igual o Celtics Sixers teve ano passado. Mas um time montado igual o Knicks, qual que é a chance de ficar fora de playoff? Ficar em quarto lugar em vez de segundo, cara, se você chegar bem nos playoffs, você toca, entendeu? Acho que o Knicks também, assim, apesar dessa troca de técnico, né, sai um time mais cascudo disso tudo, né? Um Sim. time com um pouco mais de confiança, conseguiu vencer do Boston, então ficou esse envolvimento da torcida e tudo. Realmente, acho que tentar acalmar. Eu gostei disso. Respira, vamos avaliar que tipo de basquete que esse time aí pode oferecer e achar um treinador, um assistant coach aí, para treinar o time e colocar ele do jeito que entrega melhor, talvez com uma rotação um pouquinho maior do que a do Tom Thibodeau ali, né? Mas, enfim, o leste realmente. Aliás, na verdade, a liga toda, né? Eu acho que vai mudar muito. A tendência é que essa seja uma off-season agitada. Então, a gente vai manter o poste baixo aqui com vocês. Mantém. A gente quer falar de coisas do passado, mas a gente não vai largar a mão da liga, nem do presente, nem no futuro, porque muita coisa ainda vai acontecer. Maurilão, alguma coisa a mais para acrescentar? Quarta-feira tem draft. Se o seu time tem chance de escolher bem, acompanha, torce. Não precisa ver os 2 dias, não. Quarta-feira é a primeira rodada. Se não quiser ver na quinta, que é a segunda rodada, não tem problema nenhum. Mas sempre tem um Tony Parker da vida aí que surge na segunda rodada. Então, fica pelo menos ligado e eu acho que é isso. Assunto a gente vai ter. Né? Assunto não vai faltar na NBA. É isso, é isso. Vamos lembrar aí que o Nikola Jokic foi no final da segunda rodada e passaram uma propaganda de Taco Bell durante a apresentação dele e tá aí um dos maiores, né, da história, definindo títulos. Então, realmente, tudo pode acontecer e assistir ao draft é assistir um pouco do futuro, né? Isso. Então, estaremos de olho aí para comentar tudo que acontece. A NBA é a liga que não para. O jogo acaba, você entra nas casas de aposta, que não é coisa que eu e o Maurilão fazemos, mas quem faz esse tipo de coisa? Entra na casa das apostas, já tem os ballots para os campeões do ano que vem. E aí mudanças tipo Orlando Magic já melhorou 3 vezes as chances. Então, assim, o duelo de forças da NBA não para. Temos muitos jogadores com um ano apenas de contrato, então isso também vai ajudar que as coisas fiquem mais voláteis. Então, vai ser muito interessante. A gente vai estar de olho em tudo. E você que nos segue também
tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Siga a gente, deixe o seu like, deixe seu comentário. A gente quer saber o que você está pensando de tudo que a gente está falando. Muito do que a gente falou vem se mostrando como realmente uma tendência da liga, né? A gente pautou a fisicalidade nos playoffs, a gente falou muito sobre essa questão da marcação de garrafão e do perímetro, né? O quanto esse combo está sendo necessário até para pivôs e para armadores, enfim. Então, assim, tem muita coisa que a gente está aprendendo junto aqui que pode te servir, que pode te entreter e te ajudar a assistir melhor ali, um pouquinho que seja, um jogo de basquete. Maurilão, vamos encerrando por aqui, porque temos que jantar. Então, um bom jantar para você e até a próxima, cara. Valeu, pessoal. Até mais.